Gente, eu acho muito triste que o bolsonarismo ele criou uma coisa patética, que é... Eita, desculpa. Pode. Que é uma coisa patética, que é gente que foge da realidade da classe trabalhadora e fica trabalhando com espantalho. Então, repare, eu acabei de citar um dado, e aí vocês podem pesquisar. Infelizmente, Maxwell hoje não está fazendo um acompanhamento ao vivo do debate, porque ele está com obrigação pessoal, senão já teria subido para as minhas redes. Mas amanhã, ou até nesse momento, pode abrir o Google. O Zema abriu mão de 28 bilhões de arrecadação só em 2025. Eu acabei de citar o caso da BR-381, conhecido como Rodovia da Morte, que os estudos falam que a duplicação da BR custaria 9 bilhões. Dava para resolver o problema. Só que aí fizeram agora uma PPP, uma parceria público-privada, em que a promessa é talvez duplicar a BR no universo de 10 anos e cobrando pedágio das pessoas. Então você vai continuar pegando uma estrada ruim, uma estrada insegura, que morre as pessoas e vai estar pagando pedágio. Você está pagando 2 vezes. Quando você sai de Uberlândia em direção a BH, não está duplicada e você paga o pedágio ali no final do trecho. Veja, 28 bilhões era dinheiro suficiente para resolver o problema da Rodovia da Morte. Era dinheiro suficiente para duplicar a saída de Uberlândia para Belo Horizonte, inclusive teria um impacto gigantesco do ponto de vista de comércio, de circulação de serviços, de geração de emprego. O governo poderia embutir no contrato de duplicação dessas estradas uma escala de trabalho 4x3, então poderia, a partir do gasto público, já resolver um problema de infraestrutura, salvar a vida das pessoas, gerar emprego e garantir que as pessoas tenham boas condições de trabalho. Então, veja, questões concretas, com números. De onde vai tirar o dinheiro? Aí o deputado vai... Não, aí ele fala da China, e fala da Coreia do Norte, e falou do Camboja, já ele fala da Caverna do Dragão, de Nárnia, do reino de Harry Potter, e ele fica nervoso, ele começou a me interromper, mas não tem proposta para o povo trabalhador de Minas Gerais. Aí ele fala assim, não, mas se não reduzir os impostos, as empresas vão embora. Você pode reparar que ele dá a volta e defende o grande empresário. Então, por exemplo, quer dizer que com o fim da escala 6x1 existe risco de aumentar os custos para as pequenas e médias empresas? Não pode ser que aconteça. Então, vamos fazer algumas ações. Por exemplo, ontem, Roberto, a gente estava conversando aqui sobre como seria importante para a economia brasileira que se estimulasse a introdução de painéis solares para reduzir o custo de energia elétrica a partir de uma política industrial planejada em que os painéis solares fossem produzidos no Brasil. Então, vamos reduzir a escala 6x1 e colocar em debate uma política industrial que gere emprego de qualidade no Brasil, que gere complexidade produtiva no Brasil e que reduza os custos sistêmicos dos micro e pequenos comerciantes. Porque eu tenho certeza, você que tem uma lojinha, você que tem um restaurante, você que tem uma academia, você que tem um bar, o custo da força de trabalho não é seu maior custo, não. Sabe qual é seu maior custo? É energia elétrica, é água, é gás de cozinha, é o preço dos insumos, das matérias-primas. Então, por exemplo, o Brasil tem hoje plenas condições de fornecer todo o gás de cozinha para seu mercado interno e baixar o preço do gás de cozinha. Para quem tem um restaurante, não seria bom, né? Pagar mais barato no gás de cozinha, ao invés de estar pagando mais de R$100 no botijão, a gente poderia, neste momento, com a política que protegesse o mercado consumidor brasileiro e estimulasse a indústria petroquímica no Brasil, baixar o gás de cozinha no curto, médio prazo para R$80, R$70. Plenamente possível, porque isso não passa pelo circuito do dólar. Então seria muito bom para, por exemplo, quem tem restaurante, quem tem bar, quem tem padaria, baixasse o preço do gás de cozinha, baixasse o preço da energia elétrica. Ontem, o que foi que a gente conversou aqui? Os investimentos no parque hidrelétrico brasileiro já foram amortizados. O que é que significa isso? Já foram todos pagos. Isso significa que o custo geral de geração de energia elétrica no Brasil está caindo. Por que a gente continua pagando a fortuna de conta de luz? Eu pago na minha casa R$500, porque todo o processo de produção e distribuição de energia elétrica no Brasil está privatizado para empresas privadas, nacionais e estrangeiras que estão explorando o povo brasileiro, que estão explorando nossa gente, que estão cobrando uma fortuna. Então você pega empresas da Itália, empresas da Espanha, empresas de Portugal, dos Estados Unidos, vai ver o lucro global delas, a maior taxa de lucro é no Brasil. E o deputado não se preocupa com nada disso, ele não tem proposta, ele não conhece Minas Gerais. Se eu perguntar para ele, deputado, hoje qual é o principal problema do norte de Minas Gerais?
for para Salinas, for para Montes Claros, for para Pirapora, qual é o principal problema? Qual é a maior demanda da população? Ele não conhece. Eu vou pegar o manifesto comunista, eu vou ler o manifesto. Pode ler, deputado, quem sabe você aprenda alguma coisa. Mas preste atenção também no povo de Minas Gerais, que você foi eleito por esse povo. Sim. Por isso, sua resposta... É interessante, né? Eu tô com o manifesto comunista aqui e ele não aborda. Ele falou agora, não pode pegar o manifesto, mas ele não cita as questões aqui. Ele começou falando a respeito de defesa da família. Eu não terminei de ler aqui o que está escrito. Olha só, mas este estágio de coisas encontra o seu complemento na ausência prática da família entre os proletários e na prostituição pública. Esse cara é proletário? Esse cara quer a ausência da família dele ou quer a ausência da tua família? Esse cara aqui é o seguinte, ele pensa que dinheiro dá em árvore. Que esses 28 bilhões, ele não respondeu o que eu falei aqui, é importante falar isso. Que as empresas simplesmente podem ir embora se não tiver isenção. Então, ou o governo dá isenção, ou elas vão embora e vão gerar emprego em outro lugar. Porque é assim que funciona com os grandes. Agora, o pequeno e médio, esse aí, ele não tem opção. Ele está aqui, ele precisa se manter. Conheço muito bem o estado de Minas Gerais, inclusive o Norte de Minas, local para onde já enviei destinação de verba parlamentar, de emenda, inclusive para fazer poços artesianos. Porque eu, na minha infância, eu não tinha água encanada. Eu tomava banho de cuia. Eu ia num carro de boi pegar água no poço para poder tomar banho e lavar a louça e lavar as coisas de casa. Minha mãe e eu. Isso aí quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu sei o que é essa dor e eu não quero que essas pessoas continuem sofrendo como estão. Recentemente fiz uma fiscalização séria para cobrar a Copasa por não ter saneamento básico aqui pertinho de Uberlândia, em Iturama, no distrito de Alexandrita. Então meu trabalho você pode ficar tranquilo que eu estou fazendo muito bem, porque eu defendo quem mais precisa. Eu não fico de teoria como você, que é professor de história, e é ótimo para criticar o capitalismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou escritor também. 100% do lucro do meu livro é para a causa pró-vida. Eu não coloco R$1 no bolso. Qual que é o teu livro que está para a causa? É entre 60 e 80 reais seus livros, né? Nessa hora você é capitalista. O dinheiro vai para tua conta. Ou vai para a causa? A causa proletária. É sempre isso. Karl Marx foi um safado que nunca trabalhou na vida e vivia pedindo dinheiro emprestado para os amigos. Tinha 3 filhas. 2 cometeram suicídio porque elas não tinham o mínimo de amparo do pai, que era um fanfarrão. E aí, esse fanfarrão, que nunca conheceu um chão de fábrica, escreveu essa porcaria, que é o Manifesto Comunista, que já foi responsável, essas ideias aqui, por matar, só no século XX, 100 milhões de pessoas. Mas eu tenho que aceitar que esse cidadão aqui que é comunista é uma pessoa totalmente digna de falar as bobagens que fala e de opinar. O cara que é comunista não deveria ter direito de opinar de nada. É a mesma coisa de sentar um nazista de frente pra mim e falar que quer opinar alguma coisa. O nazismo matou 7 milhões de judeus. Só o Holodomor ucraniano matou 10 milhões de ucranianos de fome por Stalin. E esse professor nega esse fato histórico. E aí quem que ele vai citar? Vai citar alguma divagação. É o dado oficial que veio da União Soviética. Porque ele não escreve sobre política. Você escreve sobre ficção. Os seus livros deveriam estar na prateleira de ficção científica. Não de política. Porque de política você não entende nada. 3 minutos aí de réplica. Gente. 1h40 aqui pro Caporeso. Reseta aí e dá o start novo, por favor. Peraí, só um momento, deixa eu beber uma aguinha. Tranquilo, tranquilo. Quando você começar aqui... Bora aí, dá aí. Gente, veja, falando diretamente com o povo de Minas Gerais. Você percebe que o deputado bolsonarista, como todo bolsonarista, ele não está preocupado com as condições de vida real da classe trabalhadora. Ele já falou de China, já falou de Coreia do Norte, já falou de União Soviética, agora falou de Ucrânia. Ele fala de tudo, menos de Minas Gerais. Qual é uma das características principais da economia de Minas Gerais? É uma economia muito voltada para mineração. O minério tem em Minas Gerais. Se não dá isenção fiscal para a empresa vai embora. Gente, isso é mentira. Porque o lítio que tem no Vale do Jequitinhonha tem lá. Então, se a empresa não ganhar isenção fiscal, vai embora, tá. Mas o lítio vai continuar lá e continua sendo mineral vantajoso. Os minérios que tem, como minério de ferro no Vale do Rio Doce, estão lá, assim, e minério de ferro é um insumo importante para a indústria. Então não existe isso. Então se não der isenção para a empresa vai embora, é isso mesmo? Aí a indústria
global, o capitalismo global não vai precisar mais não de lítio, não, de minério de ferro, não, de nióbio, não, de cobalto, não. Vocês percebem? Veja, esse é discursozinho de liberal, senso comum, entende? E aí, veja, na economia tem um negócio chamado efeito multiplicador. O que é que significa isso? É basicamente um cálculo que você faz a cada real investido, quanto disso retorna para a economia. É um consenso em todo mundo que faz um debate econômico que investimento em infraestrutura social, em média, a cada R$1 investido, você gera mais R$1 de retorno para a sociedade como um todo. Então, se você pega esses 28 bilhões que está dando isenção fiscal para grandes empresas, inclusive deputado bolsonarista, para empresas do ramo de locação de carros, que não produz tecnologia, que é serviço simples, que não faz sentido nenhum. Então a Localiza do Salim Matar, que é parceiro do Romeu Zema, já recebeu mais 10 milhões de isenções fiscais. Sabe quantos empregos isso gera? A Localiza vai contratar muita gente, né? Porque tá recebendo isenção de imposto, sabe? Então, assim, ao invés de dar isenção para grandes empresas, o que é que a gente precisa? A gente precisa de um investimento público planejado que melhore as condições de vida do povo, que dê respostas em termos de infraestrutura, que dê resposta em termos de geração de emprego e renda e que caminhe para desenvolver complexidade produtiva. Minas Gerais não pode ser um buraco de mineração, gente. É várias serras sendo destruídas, várias regiões sendo destruídas, tirando minério de todo jeito. A empresa que lucra bilhões envia o dinheiro para fora, os acionistas e os controladores não pagam imposto sobre lucros e dividendos. E aí, por exemplo, Minas Gerais é uma das maiores detentoras de reserva de minério de ferro do mundo inteiro e praticamente não tem uma malha ferroviária, por exemplo. E quando tenta construir, se compra o trilho de ferro da China. Rodrigo, Roberto, imagina, o minério está em Minas Gerais, se extrai o minério daqui, quase de graça, manda para a China, compra uma fortuna e não gera emprego aqui. O deputado acha isso bonito. Caporeza, agora a sua pergunta, aquela que você queria fazer, 5 minutos aí. Tá certo. Primeiramente, eu vou utilizar um pouco mais do meu tempo para poder responder isso daqui. É interessante, ele falou que eu sou o deputado de Minas que não fala de Minas. Eu já falei da região do norte de Minas e falei, inclusive, aqui do Triângulo. Na minha fala anterior, vocês podem puxar aí que vocês vão ver. Agora, ele sim é o comunista que não fala do comunismo, porque não está preparado para falar. Ele sabe o que eu tenho aqui na minha mão, né?